Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Lalipo. Às vezes vem na mente o nome Kimbo, né? É o nome que eu utilizava anteriormente, mas é Lalipo para frente, ok? Lalipo, que significa passem bem a noite, durmam bem ou até amanhã. Lalipo. Então seja bem-vindo ao Lalipo, o seu canal de aulas de língua umbundo. É um prazer estar a falar consigo. É um prazer ter-te aí do outro lado. Obrigado pelo carinho da tua audiência e obrigado também por valorizares a língua umbundo. E neste vídeo vamos praticar de modo mais interativo e de modo mais prático o verbo mais usado da língua umbundo. Sabes qual é? O verbo mais usado é o verbo estar. Tem outros que também são bastante usados, mas o mais usado naturalmente é o verbo estar. Então vamos praticar, nesta aula vamos praticar com o verbo estar. Vais ver como é que é tão simples você começar a se comunicar usando apenas o verbo estar. Vamos ver isso na prática, ok? Mas antes de avançarmos, eu tenho uma oferta para ti. Novembro e dezembro decidi dar uma oferta, dar um presente para todos aqueles que acompanham o canal. Este material aqui, intitulado O Vocabulário Essencial da Língua Umbundo. Decidi dar isso de presente para você que acompanha as nossas aulas e especialmente para você que ama realmente a língua umbundo e quer aprender a língua umbundo, você gosta da língua umbundo. Então este presente é para ti, com todo o carinho, ok? Vais encontrar o link na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Basta dar um clique e vai te levar diretamente para este manual que tem cerca de 17 páginas em formato digital, ok? Aí você vai encontrar o vocabulário principal da língua umbundo. Eu espero que você goste e que tires o maior proveito deste material. Foi feito com muito carinho para ti, ok? Se você está interessado, dá o clique no link que está na descrição ou no comentário fixado. Agora sim, vamos para a nossa aula da conjugação e da prática do verbo estar. Ok. Então, aqui nós temos a conjugação do verbo estar, ou kukala. Repare que existe assim Este é um verbo irregular, porque se você reparar, o seu infinitivo é okukala, que é estar, okukala. Mas quando ele vai ser conjugado, ele tem um outro radical. O radical já não é kala. Sabemos que é radical porque todos os verbos em umbundo, no infinitivo, eles começam com oku. Okulya, comer, okuvanja, procurar, okutumala, sentar, okuvangula, falar, okulya. Enfim, todos eles começam com esse prefixo, oku. Então, aqui estamos diante do radical kala. Okukala é estar. Então, seu radical é kala. Mas vamos ver que ao ser conjugado no presente, este radical não aparece. Aparece um outro radical que é kasi. Isto é algo particular do verbo estar. Ok? É um verbo irregular. Mas esse radical ele vai aparecer em outros tempos, como no passado, por exemplo. Nós vamos conjugá-lo também no passado. Ele aparece também no futuro. Mas no presente, o seu próprio radical, kala, ele não aparece. Surge um outro radical que é o kasi. Ok? Então vamos lá. Amendicasi. Ove okasi. Eye okasi. Etu tukasi. Ene vukasi. Ovo vacasi. Repara as cores diferentes que estão aqui projetadas. Eu fiz isso de propósito para você perceber que cada pessoa gramatical tem um prefixo diferente, seguido do radical do verbo. Okay? Na conjugação vai ser assim. Isto aqui é uma regra geral. Okay? Pegue essa dica. É uma regra geral na conjugação dos verbos. Haverá exceções, obviamente. Mas esta aqui é uma regra na língua umbundo. No presente do indicativo, os prefixos que antecedem o radical do verbo, eles estão separados de acordo com a pessoa gramatical.
São diferentes de acordo com a pessoa gramatical. No caso do ame, que é eu, é ndi. O prefixo é ndi. Depois vem o radical do verbo, que é kasi. Na segunda pessoa, ove, que é tu, o. O prefixo é o kasi. A mesma coisa vai acontecer com a terceira pessoa do singular. Também é o. A diferença, como é que vamos distinguir se é por exemplo, vamos imaginar que não esteja presente aqui a pessoa gramatical. Vamos imaginar que esteja apenas estás. Em português é estás, está. Tu estás, ele está. Então, já há uma distinção, mesmo que não for usado a pessoa gramatical, que é tu e ele, apenas os verbos estás e está, já conseguimos distinguir de qual das pessoas está a se tratar. E como é que vai ser no mundo, já que a palavra basicamente é a mesma, é ocasi e ocasi. Os prefixos são os mesmos. O que vai distinguir é o tom. A língua o mundo é uma língua de tons. Em um mundo, em vários contextos, uma frase pode mudar de significado apenas mudando o seu tom. Ok? Então, é o que acontece aqui. Ei, ove, ocasi, ove, ocasi, eie, ocasi. Veja a diferença. Ocasi, 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 ocasi. Para você que talvez esteja a entrar em contato com o mundo pela primeira vez, ou esteja a ficar a saber desse detalhe agora, talvez isso seja um pouco confuso, né? Mas para um nativo ou para uma pessoa que já está por dentro do assunto, é muito simples identificar essa diferença do tom. Ocasi, 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 ove ocasi, eie ocasi. Veja, ocasi, ocasi. Esta é a diferença, ok? Então, na primeira pessoa do plural, o prefixo de conjugação vai ser tu. É tu, tu-casi. Nós estamos. É nevu-casi. Então, o prefixo para a segunda pessoa do plural é vu. É nevu-casi. Isto estamos a nos referir, lembrando, no presente, ok? Estes prefixos irão mudar quando passarmos para outro tempo. Também irão acompanhar a pessoa gramatical, ok? Ovo, vacasi. Ovo, vacasi. Quero já adiantar que este vá, nós vamos fazer essa conjugação também no passado. Ovo, vacasi, eles estão. Esse vá vai ser o mesmo do passado, ok? Este não vai mudar. Esse vai ser o mesmo do passado. Os outros vão mudar. Mas aqui vamos imaginar, por exemplo, que você queira dizer alguma coisa que você está a fazer, por exemplo. Ame, ndikasi, oculha. Ame, ndikasi, oculha. Eu estou a comer. Ame, ndikasi, oculha. Eu estou a comer. Aí, muito simples. Oculha é comer. Então, a mendicacia oculha. Eu estou a comer. Agora, eu quero dizer o que é que eu estou a comer. Eu quero contextualizar mais. Quero aumentar a minha frase. Então, vai ser a mendicacia oculha. E vou colocar aqui algum alimento. A mendicacia oculha. Oluoso. Oluoso. A mendicacia oculha. Oluoso. Eu estou a comer arroz. Ame ndikasi okulya oluoso. Eu estou a comer arroz. Certo? Eu estou a comer arroz. Mas quero também adicionar o acompanhante. Estou a comer arroz com o quê? Ame ndikasi okulya oluoso. Lochipoque. Então, repare, a palavra é ochipoque, que é feijão. Por que colocamos lochipoque? Porque esse lo é do lá, né? Lá, que é com. Com. Então, em um mundo é assim. A gente não vai escrever la ochipoque.
tão menos falar lá o chipoque. A gente vai dizer lo chipoque. Então, daí que removemos esse A, juntamos o L e colocamos o apóstrofe. Lo chipoque. A mendicação culiar o osso, lo chipoque. Eu estou a comer arroz com feijão. Quero aumentar mais. Meu acompanhante é volumoso, ok? A mendicação culiar o osso, lo chipoque. Quando o sito. A mendicação culiar o osso, lo chipoque. Quando o sito. Eu estou a comer arroz com feijão e carne. Quenda é i. Osito é carne. Ame ndikasi okulia oluoso lo chipoque. Quenda osito. Osito yanhe. Osito yanhe. É carne de quê? Osito yanhe. Então vamos lá. Ame ndikasi okulia oluoso lo chipoque. Quenda. Vamos mencionar. Qual é o tipo de carne? Quenda, osito e osange. Certo? Aqui é a mesma coisa. A palavra é osange. Mas por que osange é ya osange? Que é de galinha. Então, em vez de colocarmos ya osange, vai ser yosange. Então, a mendicação culia oluoso, lo chipoque, quenda osito e osange. Eu estou a comer arroz com feijão e carne de galinha. Pegou? Pegou a ideia? Muito bom. Use essa frase. Tenta cozinhar arroz com feijão, carne de galinha. Para você dizer exatamente essa frase. A mendicação culia oluoso, lo chipoque, quenda osito e osange, certo? Vamos agora em outros exemplos. A mendicasi oculia, eu estou a comer. Ove ocasi ocupiluca, tu estás a dançar. Eye ocasi ocuteleca, ele está a cozinhar. E tu tocasi oculupuca, nós estamos a correr. Ene vucasi ocuimba, vós estás a cantar. O vacassi, o soneja, eles estão a escrever. Certo? Muito bom. Agora vamos para o passado. Vamos ver como é que os prefixos vão mudar. Ok? Lembra-se. Ndi, o, tu, vu, vá. Para cada pessoa gramatical, respectivamente. Vamos para o passado. Mudou. Mas não mudou só o prefixo na conjugação. Mudou também o radical. Veja que agora voltamos o radical como eu tinha dito, o radical do verbo okukala, o radical apareceu. Cala. Já não vai ser amendakasi, não. Ele recuperou seu radical natural, normal, que é o kala, que é o que aparece no infinitivo, o kukala. Então ele aparece aqui no passado. Então vamos lá. Amendakala, amendakala, amendakala. Então nda, em todos os verbos, o nda vai fazer, vai aparecer na conjugação no caso da primeira pessoa do singular. Eu comi, amendalia. Eu fui, amendanda. Eu sentei, amendatomala. Então, nda é o prefixo para a primeira pessoa no passado. No presente é ndi. Ok? Ndakala. Amendakala. Amendakala oculia. Eu estive a comer. O exemplo que aparece em frente. Amendakala oculia. Eu estive a comer. Ovewakala. Então, veja, o prefixo para a segunda e terceira pessoa do singular é wa. Veja que os dois acabam sempre, estão a ter sempre o mesmo prefixo. No presente era o e aqui no passado é wa. Ove wakala, ove wakala.
eye, wakala. A lógica é a mesma, é o tom que vai distinguir de que pessoa se trata. Ove wakala, eye wakala, ove wakala, eye waka, wakala, 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 wakala. Ok? Ove wakala, tu estiveste. Ove wakala okupiluka, tu estiveste a dançar. Eye wakala okuteleca, ele esteve a cozinhar. Eye wakala okuteleca, ele esteve a cozinhar. E tu, veja o prefixo, é tua, nós. E tu, tua cala, nós estivemos. E tu, tua cala okulupuca, nós estivemos a correr. E tu, tua cala okulupuca. Ene, wa. Então, o ene, que é vós, acabou também tendo como prefixo wa, semelhante ao ove e o eie. Ene, wakali. Outra irregularidade. Ao passo que todos os outros é cala, 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 cala. A segunda pessoa do plural, cali. É uma exceção. Ok? Todas as regras têm exceções. Então eu mencionei que essa é a regra geral, mas haverá exceções. E esta aqui é uma das exceções. Cala, 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 cali. Enewakali. Enewakali, o cuimba, vós estivestes a cantar. Ovo, vacala. Então, lembra que eu disse que o ovo, que é eles, o prefixo vai ser o mesmo no presente e no passado. Então, está aqui. No presente, ovo vacala. No passado, ovo vacala. Ok? No presente, ovo vacassi. E no passado, ovo vacala. O prefixo é o mesmo. Va, va. Ovo vacala. Ovo vacala, ovo soneha. Eles estiveram a escrever. Eles estiveram a escrever. Espero que você tenha gostado desta aula. E não se esquece do presente que eu preparei para ti, que está no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. O principal vocabulário da língua Ubuntu. Você está a receber de graça, né? Isto é também um gesto de agradecimento para você que acompanha o meu trabalho aqui no canal, no YouTube, no canal Alipo e também no Facebook, ok? Então o teu presente está lá, o principal vocabulário da língua Ubuntu. Kiala pochiwa tulisanga vali nda suku wapanga.